E né? a criação do Fed? Se puder comentar um pouco mais sobre como que foi criado, com que intuito também foi criado, e se tem uma família que criou, que acaba controlando tudo também, acho que é interessante. Sim, aí. o que acontece? No século XIX, você teve nos anos anteriores, né? A moeda ela era um instrumento de preservação de valor e sempre tinha um lastro, né? Antes de você ter papel moeda, você tinha o padrão metálico que era usado na Europa. Uhum. Né? Quem tinha metais, né? A história dos bancos modernos começou lá no renascentismo. Um dos primeiros bancos criados é o Banco Montepaschi de Siena, que é de 1500 e não sei quanto, e todos os bancos eram grandes cofres que tinham metais e riquezas dessas famílias e que começaram a emprestar esse dinheiro baseado nos metais que elas tinham, as riquezas que eles tinham preservado durante séculos, né? Uhum. E era um sistema de empréstimo que tinha lastro. Então, isso permaneceu mesmo na evolução das décadas, dos séculos, né? Sempre preservando o lastro. Uhum. Né? Você criou o papel moeda, mas ele tinha uma obrigação de ser convertido em ouro, em prata, em algum lastro real. Uhum. Porém, então, isso impedia que você tivesse uma expansão monetária do nada. Sim. Então, quando você tinha uma inovação, quando você tinha progresso, o que resultava? O progresso trazia o quê? Quando você tinha um progresso? Descobrir uma técnica nova, descobrir um método novo de produção. Redução de custo. Uhum. Então, todo o progresso, nesse período, trazia o quê? Preço mais baixo. Isso é até uma coisa que estava muito bem descrita pelo Schumpeter. Joseph Schumpeter, um economista do início do século XX, um economista, não é bem austríaco, mas ele tem ideias parecidas com a escola. Ele é um austríaco, mas não é que ele é direto da escola austríaca, mas ele tem muita coisa semelhante no que ele fala. Uhum. Que ele dissertou que a inovação é o principal motor do capitalismo, o principal motor do desenvolvimento econômico é a inovação. E a inovação, o resultado dela é baixar custo. A inovação traz para a economia um processo de destruição criativa. Uhum. Então, quando você inova, você cria uma técnica nova, uma tecnologia nova, uma forma nova de produzir, seja na agricultura, seja na indústria, seja na tecnologia, você está baixando o custo. É eficiência. Eficiência. Mas isso de cara, no começo, você vai ter um pouco de destruição, vai ter uma destruição, porque muita gente vai perder emprego. Por exemplo, você cria uma nova forma. A agricultura hoje no mundo, ela não precisa mais da quantidade de trabalhadores braçais do que 300 anos atrás. Uhum. Você tem máquinas, você tem defensivo agrícola, você tem muita coisa que aumenta a eficiência da terra, do solo e da produtividade e que não precisa de pessoas trabalhando, você tem máquinas, você tem... Diminui a mão de obra, né? Uhum. Só que nesse processo você destrói emprego, por exemplo. O cara vai ter que buscar emprego em outra coisa. Né? Uhum. A inteligência artificial é um exemplo disso hoje, de destruição criativa. Quantas empresas hoje podem reduzir aqueles call centers de 5 mil pessoas para 250 pessoas? Sim. Porque a triagem primária dos call centers a inteligência artificial faz. Uhum, entendeu? Exato. Você vai pegar alguém que não é muito capacitado, a inteligência artificial já é melhor hoje, então esse cara já saiu do mercado. Só que o ganho da inovação, ele está no preço, ele vai baixar preço. Então toda a inovação tecnológica, ela tem uma natureza deflacionária, porque ela baixa preço. Uhum. Baixa custo, baixa preço. O empreendedor pode manter a margem de lucro dele vendendo mais barato. Então isso foi muito comum no século XIX. No século XIX teve... a Revolução Industrial veio no final do século XVIII. Né? Começou ali depois da Revolução... Depois da Revolução Americana e Revolução Francesa, você começou a ter muita inovação industrial. Todas aquelas invenções do início do século XIX. Né? Você tem a máquina a vapor, depois... tudo aquilo. E depois, nos Estados Unidos, o grosso disso veio depois da Guerra Civil, naquela segunda metade do século XIX. Uhum. Você tinha as pessoas que iam para o oeste, desbravar. Então, muita expansão da ferrovia. Então, você tinha ali muita inovação daquele período, novidades, e cada novidade que tinha baixava o preço de alguma coisa. Uhum. Baixava o preço de alguma coisa. Os magnatas ganhavam, os industriais ganhavam muito dinheiro. Uhum. Porque ficava mais eficiente, exatamente. Precisava gastar menos para ter... Você acabava gerando um desemprego no início, as pessoas iam procurar emprego nas cidades, porque não tinha mais emprego no campo, não tinha mais emprego, né? E ao mesmo tempo, quem que perdia?
nessas deflações. Você tinha pequenos... Cada inovação era uma deflação. Você baixava preço. Quem que perdia? Os bancos. Faz sentido, porque vai precisar de menos capital para conseguir Exatamente. Então os bancos executar que os projetos. que tinham emprestado em moeda forte, quando tem uma deflação, ele não recebe. Porque a deflação, o que acontece? Quando os preços caem, o teu empréstimo é nominal. Se os ativos, se caem os preços, quem está devendo tem que pagar muito, custa muito mais caro para pagar a dívida. A inflação é boa para o devedor. Porque se você toma um empréstimo e compra qualquer coisa que valoriza por causa da inflação, a tua dívida não fica mais cara com a inflação, ela é nominal. Então, se os ativos sobem, o devedor que ganha, porque ele vai lá, vende os ativos, paga a dívida e ainda fica com lucro. E na deflação, o credor perde, porque ele não recebe. O devedor. Então, nesse momento, os bancos perdiam. Tinham pequenas quebras ali o tempo todo, os bancos tinham que... alguns bancos iam lá e emitiam dinheiro sem ter o lastro, então quebrava. Então, eles falam assim, mas todas essas inovações, esse progresso, acabava, o único prejudicado eram os bancos. E não tinha um órgão que controla a taxa de juros no final das contas. Porque não tinha, taxa de juros era oferta e demanda, que é o que tinha que ser. Que o próprio mercado define qual vai ser o juro. Nesse ponto, eu concordo com os libertários, nem tem que existir Banco Central. Entendeu? Porque na década do século XIX não existia. Então você nunca tinha um grande crash, você tinha pequenas altas, né? Quando faltava algum produto, tinha uma inflação de preço. Aí alguém, com aquela inflação de preço, alguém tinha uma grande ideia, vale a pena investir aqui numa inovação, vinha a inovação, pum, o preço caía para mais baixo do que ele tinha subido. O mercado realmente se ajustando. Se ajustando, com pequenas altas e quedas. Só que o grosso do prejuízo que ficava nessas quedas dos bancos, fala, não queremos mais perder. Vamos arrumar um jeito da gente não perder. Né? A gente não pode emitir dinheiro, porque a gente está limitado ao ouro aqui. Vamos pelo menos monopolizar a emissão de moeda. Criaram o Fed. Os bancos, os grandes bancos europeus e os americanos afiliados a eles, se juntaram e criaram o Fed. Os Warburg, os Rothschild, todas essas famílias, são as famílias que toparam para criar o Fed. Então, as famílias que estavam tendo prejuízos, que era dona dos bancos, viram isso, se juntaram para criar o Fed, para definir fizeram até ajudaram a eleger o Woodrow Wilson, que era um presidente democrata, esquerdista, que era para poder aprovar isso aí. Porque os presidentes anteriores não queriam. Né? Foi colocar um presidente democrata no poder, financiaram a campanha dele, para que fosse aprovado. Eles criaram a ideia do Fed em 1911 ou 12, se não me engano. Aí na eleição do Wilson, logo depois que ele entrou, colocaram um projeto de lei no Congresso para ser aprovado o Federal Reserve Act, que foi aprovado. E antes do Fed, cada banco emitia a sua própria moeda, né? Exatamente. Não era tudo do Banco Central. O banco tinha lá um cofre com ouro, ele fala assim, bom, tá aqui uma nota de $100, quem vier aqui tem ouro aqui no cofre. Então os bancos mais confiáveis podiam honrar essas notas com ouro no cofre. Tinha banco pilantra que se emite lá, mas o dólar dele não valia. Se o cara não tem confiabilidade, ninguém aceita o dólar dele numa troca, né, por mercadoria. Sim. Mas os grandes bancos tinham confiança, né, tinham cofres. E aí, no final das contas, a moeda que tem mais confiança é que vai ser mais utilizada, mas existia esse livre mercado, né? É tudo dólar, mas tinha o dólar do Citibank, o dólar do JP Morgan, o dólar do Chase Manhattan, o dólar do Bank of America, tinha o dólar. Cada um tinha um dólar. Era sempre convertido acho que 20 onças, um dólar. Você tinha uma taxa de conversão fixa. Né? Era $20 a onça. E era sempre essa taxa. Quem chegasse no banco, pelo menos tinha direito sobre o ouro que estava no cofre. Então o Fed foi criado para monopolizar essa emissão. Nenhum banco mais podia emitir. E o dólar e os ouros tinham que ficar no cofre do Fed. A emissão quem fazia era o Fed. Até aí tudo bem. Porém, aí nós tivemos 2 guerras. Foram períodos de volatilidade. O mercado subiu e caiu 2, 3 vezes durante as guerras, durante a Primeira Guerra. Teve o primeiro pânico daquele século foi o pânico de 1907. Que foi mais ou menos parecido com o crash do Nasdaq de 2000. E os bancos tiveram prejuízo nesse pânico. Foi um pânico deflacionário. Então aí que eles resolveram se juntar para criar o Fed. Eles falaram, não podemos mais tomar um tombo desse. Quase quebraram. Alguns, outros quebraram. Tiveram que se uniram para formar o Fed. Em 1913 estava pronto o Fed. E aí unificou tudo agora. Só ele que tem a tesouraria e pode... Exatamente. Aí teve a guerra. Depois da guerra teve a década de 20, que foi a década mais otimista do século passado. Que é mais ou menos parecida com essa década de agora.
Por quê? Muita inovação e muito dinheiro barato financiando a inovação. Por que dinheiro barato? Bom, inovação a gente sabe quais foram as inovações, né? Foram inovações tão significativas quanto a internet para nós hoje, quanto a inteligência artificial. Imagina para você na década de 20, que você só transportava as coisas de navio, você ter o transporte aéreo para fazer um transporte entre a América e a Europa, de pessoas e carga. Imagina você ter radiocomunicação. Toda a comunicação era cabeada na época. Você tinha que passar um cabo de não sei aonde para não sei aonde para poder ter um telefone. O rádio barateou a comunicação no mundo inteiro. Eficiência, né? Eficiência. Não precisa mais gente passando cabo. Acabou. A profissão passador de cabo, acabou. A profissão colocador de poste para cabo foi diminuindo com o rádio. Então você passou a ter uma série de inovações muito boas. Então, e aquelas empresas RCA, por exemplo, a RCA começou ali. A RCA americana, aquela marca RCA de rádio, tudo começou ali, bom, tipo NVIDIA, né? E aí, naquele momento também, pós Primeira Guerra Mundial, como é que estava o mundo? A Europa estava devastada pela guerra e precisando reconstruir. Os Estados Unidos, a maior potência produtora do mundo, mão de obra de sobra, e a Europa super endividada. Mais ou menos parecido com o que o mundo está hoje invertido. A Europa, daquela época, era os Estados Unidos de hoje. E os Estados Unidos daquela época é a China de hoje. Tá? Então, assim, os Estados Unidos passaram a exportar para a Europa, que não tinha dinheiro, e a Europa fazia a dívida para pagar a exportação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham superávit comercial e a Europa em déficit comercial. Então, os Estados Unidos, tá bom, eu vou produzir para vocês, a Europa fazia dívida em ouro para pagar os Estados Unidos. Aqui, todas as moedas, já tinha outras moedas, mas como todas tinham lastro em ouro, a reserva cambial do mundo era ouro. Então os Estados Unidos passou a ser superavitário, ele tinha recebíveis em ouro. Ele vendia para os europeus, igual a China vende para os Estados Unidos hoje, muito mais do que ele importava da Europa. Então o que sobrava com ele? Superávit comercial. Ele ficou com todo o ouro do mundo nos cofres dele. Né? E naquela época a reserva cambial era ouro. Hoje a reserva cambial é dólar. Então quando a China fica superavitária, ela fica com excesso de dólares, ela fica com a dívida americana. Naquela época quem ficava com excesso de moeda era excesso de ouro. Então os Estados Unidos ficavam com excesso de moeda. Se eu vendo mais do que eu compro, o que sobra na minha conta? Um saldo credor em moeda, que naquela época era ouro. Então os Estados Unidos passou a ter todo o ouro do mundo, estava nos cofres americanos. E a Europa devendo em ouro, né? Porque não tinha dinheiro para pagar, então ficava devendo. E o americano com todos os créditos e todo o superávit. Então esse dinheiro que sobrou nos Estados Unidos virou crédito. Esse dinheiro eles tinham que pôr em algum lugar. Então aquele dinheiro barateou muito os juros na década de 20, começou a entrar esse dinheiro na economia, nas inovações, começou a fluir para onde o mercado queria. O mercado levou esse dinheiro para investir, para financiar as inovações. Só que exagerou. Exagerou. Ao mesmo tempo, a demanda mundial ficou saturada. Né? Os Estados Unidos não tinha demanda para absorver toda a produção dele. Exatamente como a China hoje. A China não consegue absorver tudo que ela produz, ela tem que exportar. Então, ali naquele momento, com as inovações sempre deflacionárias, muito endividamento, o que acontece quando você tem uma pressão para queda de preços e muito endividamento? Aí que acontece. Aí que acontece o crash. E naquele momento não existia inflação. A inflação mundial ela era zero. Você tinha inflação, deflação, você tinha isso. E na década de 20 você teve uma inflação maior, porque expandiu o crédito, mas quando teve o crash, voltou tudo. Né? Por como você não tinha pressão monetária, você não tinha desvalorização da moeda até 1932. Aí teve o crash de 29, o mercado começou a cair. O primeiro tombo foi em outubro de 29, o topo foi em setembro. Em outubro, novembro, dezembro teve o primeiro tombo. Aí começou a guerra de tarifa. Porque assim, o mundo inteiro, excesso de produção, excesso de pessoas precisando trabalhar, excesso de pessoas precisando comer para trabalhar, produzir, e a demanda deprimida por causa das dívidas e da queda de ativos.
que acontece com os países? Começa a brigar por demanda. Então o americano fala, não, agora eu não posso comprar da Europa, eu preciso comprar daqui. Mete uma tarifa. O europeu mete uma tarifa de volta no americano. Você começa, como você tem um crescimento X, muita produção e o crescimento caindo, todo mundo quer puxar esse crescimento para si. Eu preciso que a minha demanda atenda que a demanda minha seja para comprar o meu produto. Então eu meto uma tarifa para não comprar o do outro e comprar o meu. Porque senão eu vou ter mais. Eu já estou com um problema aqui de desemprego, não sei o quê. Eu tenho que parar de importar. Então você começa uma guerra tarifária, e toda a guerra tarifária, no momento que o crescimento está baixando, é onde acirra a guerra tarifária. Entendeu? Que é um pouco do que está acontecendo agora também, né? Nós temos um mundo que está crescendo marginalmente menos todo ano. A China não vai crescer mais tão forte. Só você vê que o título do 10 anos chinês está abaixo do japonês. Eles estão com um problema que o mercado imobiliário está em queda lá. 2024 teve uma queda de 8%, 7,8% geral nos imóveis. E tem muito imóvel vazio, muita construtora quebrando. A Evergrande, que era a maior construtora chinesa, a ação dela caiu 99,5% já. E tem outros, né? Então eles estão com problema. Eles precisam exportar para o americano, para poder alimentar os chineses. O americano está comprando sem dinheiro. Ele compra com crédito. O americano hoje, as famílias americanas hoje devem quase 20 trilhões. A dívida das famílias. Isso é um dado publicado pelo FRED. O Federal Reserve de St. Louis publica dados sobre o balanço do país inteiro. O balanço das empresas consolidado, o balanço das famílias ele publica. O consumo está sendo impulsionado por crédito. Crédito. Então, assim, o americano está ajudando a sustentar o chinês com crédito, porque ele também não tem. A taxa de poupança do americano é 0. Na pandemia ela subiu um pouco porque as pessoas recebiam aqueles auxílios e guardavam dinheiro. Mas depois que passou, voltou para 0 de novo. E quando volta para 0, o cara começa a tomar empréstimo, né? E gastar, além do que ele tem de renda. Já está devendo, o fluxo dele é mais tomador ainda. Quer dizer, além de estar devendo, para gastar ele precisa de mais uma dívida. Né? Com o preço dos imóveis subindo, tudo bem. Você refinancia a tua casa e aumenta a tua dívida. Mas se o preço para de subir, como é que você faz dívida nova? Não tem mais, Não dá para você... Antigamente funcionava isso. O cara comprava uma casa por 500 mil, financiava. E se o valor da casa ia para 1 milhão, ele ia no banco e falava, me dá mais 300 mil, já que a minha casa subiu, o banco dava. E se subia mais 500 mil a casa, ele ia lá e refinanciava a casa, tomava mais dinheiro em cima da casa porque o valor dela tinha subido. Mas se o valor parar de subir, ele não pode mais fazer isso. E se cair, é pior ainda. Ele está devendo as calças, você vai ter que entregar a casa, porque não vai ter. Entendeu? E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.